Uma pessoa me pediu para fazer um vídeo sobre um tema bastante interessante, que é o julgamento. Ela disse que vivem dizendo para nós que nós não podemos julgar, que cabe apenas a Deus o julgamento. Mas essa pessoa disse que a nossa vida é feita de escolhas e quando nós estamos escolhendo, nós também julgamos. E é uma verdade. Nós, seres humanos, nós julgamos os nossos semelhantes, nós analisamos eles, mas eu creio que nós precisamos fazer uma diferenciação entre julgar e condenar. Nós temos o direito de analisar os nossos semelhantes, mas não condená-los. A condenação cabe a Deus, ou a absolvição. Mas analisar, pensar, refletir sobre as pessoas não é um pecado, porque é até impossível nós não julgarmos as pessoas. Quando nós olhamos para alguém e tiramos uma conclusão sobre esta pessoa, nós estamos julgando. Mas existe uma diferença muito grande entre julgamento e julgamento. Julgar de uma forma sincera é tentar descobrir um pouco sobre a pessoa, saber o que existe atrás dela, para nós ajudarmos esta pessoa ou até nos precavermos. Porque existem pessoas que são maldosas e que nós precisamos tomar cuidado com elas, porque do contrário elas nos prejudicam. E isso não é julgar a pessoa. Quando eu detecto uma pessoa de má índole no meu convívio social e eu vejo que aquela pessoa ela fica conspirando contra outras pessoas, que ela prejudica os seus semelhantes, quando eu descubro isso e chego à conclusão que aquela pessoa tem uma índole que é deplorável, e eu até falo isso para outras pessoas para que elas se precavenham diante dela, eu não estou julgando ela, eu não estou condenando. Eu estou apenas fazendo algo inevitável, porque é inevitável nós percebermos a índole de uma pessoa. E quando a índole é ruim, nós precisamos também advertir outras pessoas sobre isso, para que elas se precavenham. E isso não é um julgamento da forma como aquele que está condenando o seu semelhante. Porque isso não é condenar, isso é apenas procurar saber um pouco mais sobre a pessoa e, se preciso for, também alertar outras pessoas acerca da sua índole. Porque nós temos a obrigação, sim, em certos casos, de advertirmos os nossos semelhantes diante de determinadas pessoas para que elas não prejudiquem eles. E isso não é julgar, né? Isso é observar, é julgar sim, mas não no sentido de quem está condenando uma pessoa. Eu acredito que é nesta perspectiva que nós devemos analisar a frase de que não podemos julgar os nossos semelhantes. Não julgá-los no sentido de condená-los, de não lhes dar mais uma chance, de lhes impedir o convívio entre os semelhantes. Isso nós não devemos fazer. Nós não temos o direito realmente de condenar uma pessoa. Mas o julgamento faz parte da própria vida humana e é inevitável não julgar. E seria até uma hipocrisia da nossa parte dizer que nós não julgamos. Eu acredito que ninguém hoje sobre a terra é tão perfeito que não julgue ninguém, que não julgue o seu semelhante, que em determinados momentos não olha para uma pessoa e tira conclusões sobre aquela pessoa, mesmo que o negue para si mesmo, né? Porque nós, seres humanos, nós somos exímios observadores. Nós sempre estamos observando as pessoas e estamos tentando descobrir um pouco sobre elas. E isso não é julgar, né? Quando o ser humano não o faz por maldade. Eu acredito que o julgamento ele está na própria maldade do ser humano. Quando ele observa uma determinada pessoa, descobre determinadas coisas sobre ela e usa isso contra ela, procura isolá-la no meio social,
Porque muitas pessoas, elas são assim, pessoas maldosas. Elas identificam algumas coisas nos seus semelhantes e utilizam isso para prejudicá-los. Isso é julgar, porque é uma forma de condenar a pessoa diante dos seus semelhantes. E esta condenação, ela cabe apenas a Deus e não a nós, seres humanos. Tudo que nós podemos é descobrir um pouco sobre os nossos semelhantes, para que possamos nos precaver diante daqueles que são realmente malévolos e dizer isso para outras pessoas para que elas se precavenham também. Isso é uma forma até de autodefesa. E a autodefesa não é um julgamento, a autodefesa ela não é uma maldade, mas uma forma do próprio ser humano se preservar diante de alguns riscos que ele possa vir a correr e também prejuízos. E isso não é julgar, né? Então eu acredito que nós, seres humanos, nós julgamos outras pessoas o tempo todo, porque o tempo todo nós estamos em contato e em convívio com outras pessoas, e neste dia a dia nós estamos observando os nossos semelhantes e estamos tirando conclusões sobre eles. E quando estamos tirando conclusões, chegando a conclusões, nós estamos julgando, mas não no sentido daquele que quer condenar, né? Mas no sentido daquele que, mesmo sem querer, descobre alguma coisa sobre o seu semelhante. O problema é quando o ser humano se utiliza desse conhecimento que ele tem acerca do próximo para prejudicá-lo ou para condená-lo. Eu acho que é nesse sentido que nós devemos analisar a frase de que não devemos julgar as pessoas. Não julgá-las no sentido de condená-las, de prejudicá-las, de isolá-las das demais pessoas. Isso personifica uma maldade e assim o ser humano também está condenando o seu semelhante. E este direito nós não temos. Quem condena é Deus. Deus também julga e condena. E nós, seres humanos, nós chegamos a conclusões acerca dos nossos semelhantes, que são também julgamentos. Só que é inevitável, né, isso não acontecer, né? Nós acabamos julgando os nossos semelhantes mesmo sem querer. Mas que seja um julgamento, né, entre aspas, no sentido daquele que descobre um pouco sobre o seu semelhante. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!